Nessa quinta-feira, dia 10 de fevereiro, celebramos o dia da unidade, o dia de intercedermos pelos nossos responsáveis, os nossos pastores, o Papa, os nossos cardeais, bispos, todos os nossos sacerdotes, os nossos responsáveis, mas também celebramos hoje o dia em que celebramos Santa Escolástica. Então, alegria também pela comunhão dos santos que nos fazem progredir nas vias espirituais. No nosso livro de vida, hoje queremos meditar dois números, os 64 e os 65. E o 64 diz assim: a palavra de Deus, ela nos introduz na vida do Espírito. João 6, as palavras que vos disse são Espírito e vida. 2 Coríntios 3, 6, a letra mata, mas o Espírito comunica a vida. Acolhida no senhorio de Cristo e com a presença do Espírito Santo, a palavra cria um acontecimento em nossas vidas. Ela realiza o que ela anuncia da parte de Deus. 1 Tessalonicenses 2,13, vós acolheste a palavra de Deus não como uma palavra humana, mas como na verdade é a palavra de Deus. Na comunidade, deixemos a Escritura nos prescrutar e trabalhar em nós mais do que tentarmos prescrutá-la ou trabalhá-la, como que para dominá-la. Hebreus 4,12, pois a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante de qualquer espada de dois gumes. Ela penetra a dividir a alma e o espírito, a juntura e a medulas. Ela julga as disposições e as intenções do coração. Não era apenas o ar movido pela voz que chegava aos ouvidos, mas Deus falava no íntimo dos profetas, segundo outro profeta que diz, o anjo que falava em mim. E também clamando em nossos corações, Abba, Pai, e ainda ouvirei o que o Senhor disser em mim. Tão bonita essa expressão do Salmo 84:9 que nos põe nessa atitude de escuta. Ouvirei o que o Senhor disser em mim. Quer dizer que o Senhor fala em cada um de nós, o Senhor nos inspira, o Senhor fala-nos através do seu Espírito. E Ele fala com uma palavra de autoridade, porque é uma palavra divina, não é uma palavra humana. Devemos estar, então, nessa grande atitude de se deixar perscrutar pela palavra de Deus. Quer dizer que a palavra ela vem te trabalhar, ela vem te abrir, ela vem te purificar, ela vem transformar o teu interior. Não podemos olhar para a palavra de Deus como algo que eu posso dominar, entender, explicar. Não, a palavra é um fogo devorador. A palavra, ela vem falar no coração de cada um de nós. E é por isso que no momento da Léxio temos essas etapas em que com a minha inteligência eu tento entender o que é que Deus diz nessa palavra, depois o que é que Deus me diz e eu respondo, mas há um momento da contemplação que é um momento em que tudo se silencia em mim e eu deixo Deus tomar conta de mim. Há uma palavra que deve inflamar o meu coração e tomar a minha vida e ressoar no mais íntimo de mim. No número 65, no nosso livro de vida, diz assim, a palavra de Deus recebida e interpretada na igreja. Eles mostravam-se assíduos aos ensinamentos dos apóstolos. Atos 2,42. E 2 Timóteo 3, 14 e 17, tu, porém, permanece firme naquilo que aprendestes e aceitastes como certo. Tu sabes de quem aprendeste. Desde as infâncias conheces as sagradas letras. Elas têm o poder de comunicar-te a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para instruir, para refutar, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, qualificado para toda a boa obra. Estes arquivos da fé não são um depósito inerte, mas a potência da vida do ressuscitado, entregue nas mãos maternas da igreja. Olha que bonita essa frase, tão profunda, que a palavra de Deus ela é recebida e ela é interpretada pela igreja, isso é um grande tesouro. E recebemos todos esses arquivos da fé, não como um depósito inerte, não como uma biblioteca que tudo está empoeirado, mas como uma potência de vida, da vida do ressuscitado que é entregue nas mãos maternas da igreja. Como é bom termos a igreja que interpreta para mim, ao longo desses 2000 anos, com tantos santos, as Sagradas Escrituras. E é bonito porque quando um santo começa e se lança nessa Léxio Divina, ele vai querer saber o que é que os santos que o precederam entenderam daquela palavra. Ele não se diz o único intérprete, o intérprete por excelência da palavra, mas ele recebe a palavra por meio da igreja.
O diácono hoje vai nos lembrar que a responsabilidade exige humildade, pois faz buscar a vontade do Senhor. A responsabilidade exige humildade, pois faz buscar a vontade do Senhor. Quer dizer que responsável não é o soberbo, não é o orgulhoso. O responsável é aquele que está numa atitude de busca da vontade do Senhor. 1 Reis 11, 4-13, quando Salomão ficou velho, suas mulheres desviaram seu coração para outros deuses, e o seu coração não foi mais todo do Senhor, seu Deus, como fora de Davi, seu pai. Salomão prestou então culto a Astarte, deusa dos Sidônios, e a Melcom, a abominação dos Amonitas. Fez o mal aos olhos do Senhor e não foi fiel plenamente como seu pai Davi. Foi então que Salomão construiu um santuário para Camus, a abominação de Moabe, na montanha de leste de Jerusalém, e para Melcom, a abominação dos Amonitas. Fez o mesmo para todas as mulheres estrangeiras que ofereciam incenso e sacrifício aos seus deuses. E o Senhor irritou-se contra Salomão, porque o seu coração se desviara do Senhor, Deus de Israel, que lhe aparecera 2 vezes e que lhe havia proibido expressamente que seguisse outros deuses. Mas ele não obedeceu ao Senhor que lhe ordenara. Então o Senhor disse a Salomão: já que procedeste assim e não guardaste minha aliança e as prescrições que te dei, vou tirar-te o reino e dá-la a um dos teus servos. Todavia não o farei durante a tua vida, por consideração para com o teu pai Davi. É da mão do teu filho que o arrebatarei. Nem lhe tirarei o reino todo, mas deixarei o teu filho, uma tribo, por consideração para com o meu servo Davi, e para com Jerusalém que escolhi. Forte esse relato de 1 Reis 11. Salomão tinha sido um rei tão sábio, tão inspirado, tão cumulado de bênçãos e de dons, mesmo reconhecido isso pelos pagãos, como foi a rainha de Sabá. E agora, no fim da sua vida, deixa-se contaminar pelas mulheres que têm outros deuses e constrói templos para esses falsos deuses. E o Senhor Deus que vai se irritar contra Salomão, porque Salomão não é fiel, mas que por amor ao seu pai Davi não lhe retira inteiramente o seu reino. É impressionante ver Deus que mesmo na forma de nos corrigir, Ele tem bondade, Ele tem medida. Ele não deixa a sua cólera invadi-lo, como os homens fazem. Ele não tem atitudes desmedidas, atitudes que destroem, mas ele é verdadeiro e ao mesmo tempo cheio de bondade. Salmo 105, feliz quem observa o direito e pratica a justiça em todo o tempo. Lembra-te de mim, Senhor, por amor do teu povo. Visita-me com a tua salvação. Eles se misturaram às nações e aprenderam os seus modos de agir. Eles serviram os seus ídolos para se tornarem uma cilada para eles e sacrificaram seus filhos e suas filhas ao demônio. O Senhor inflamou-se contra o seu povo e rejeitou a sua herança. O Senhor irritou-se contra o seu povo porque eles caíram numa cilada, a cilada da idolatria, a cilada de achar que outros deuses poderiam preencher o seu coração. É uma cilada de mistura, de se contaminar com as nações e aprender os seus modos de agir. O Papa Francisco ele fala muito disso. Cuidado com o mundanismo na igreja. Nós devemos ter muito cuidado com o mundanismo na nossa família, com o mundanismo nas nossas comunidades, com o mundanismo nas nossas paróquias. Não deixemos o espírito do mundo nos contaminar, nos corromper, mas ao contrário, peçamos um espírito que nos faz santos diante de Deus. Marcos 7, 24-30, Jesus saindo dali foi para o território de Tiro. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse, mas não conseguiu permanecer oculto, pois em seguida uma mulher, cuja filha tinha um espírito impuro, ouviu falar dele, veio e atirou-se a seus pés. A mulher era grega, cirofenícia de nascimento, e lhe rogava que lhe expulsasse o demônio de sua filha. Ele dizia: deixa que primeiro os filhos se saciem, porque não é bom tirar o pão dos filhos e atirá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas das crianças. E ele disse-lhe: porque dissestes, vai, o demônio saiu da tua filha.
ela voltou para casa e encontrando a criança atirada sobre a cama e o demônio tinha ido embora. Muito bonito esse diálogo dessa mulher grega sirofenícia que pede essa libertação ao Senhor. A sua filha precisava de uma libertação e por causa da fé dela, por causa da insistência dela, por causa da inteligência espiritual dela, Jesus se deixa render. E Jesus opera esse milagre. Os milagres que seriam em primeiro para aqueles que seriam os eleitos, são dados também aos pagãos, são dados também àqueles que tocam no manto da graça e que suplicam a misericórdia de Deus. Hoje celebramos Santa Escolástica, é a irmã gêmea de São Bento e pai do monaquismo cristão. Ambos nascem em 480, na Inúrcia, na região da Umbria, na Itália. E Santa Escolástica começou a seguir Jesus muito cedo. Uma mulher de oração e foi sempre acompanhando o irmão por meio da intercessão. Depois de falecer os pais, ela deu tudo aos pobres também e junto com uma criada que era amiga de confiança, também seguidora de Jesus Cristo, foi ter com São Bento e que saiu da clausura para acolhê-la. Com isto, com alguns monges, eles dialogaram e ela expressou a São Bento o desejo de seguir Cristo através das regras beneditinas. São Bento então discerniu a vocação a ponto de passar a regra para sua irmã e ela tornou-se a fundadora do ramo feminino, então as beneditinas. E não demorou muito e muitas jovens começaram a seguir Cristo através dos passos de São Bento e Santa Escolástica. Uma vez por ano eles se encontram dentro da propriedade do mosteiro. E certa vez, no último encontro, a santa, com a sua intimidade com Deus, teve a revelação de que a sua partida estava próxima. E então, depois do diálogo e da partida com seu irmão, pediu que ele ficasse mais tempo para conversar com ela sobre as realidades do céu e a vida dos bem-aventurados. Mas São Bento, que não sabia do que se tratava por causa da regra, disse que não, já era hora de voltar para o mosteiro. Aí ela inclinou a cabeça e fez uma oração silenciosa. O tempo que estava tão bom, de repente, tornou-se uma grande tempestade. E aí São Bento teve que permanecer mais tempo com Santa Escolástica partilhando sobre as alegrias do céu. São Bento então perguntou a Santa Escolástica: o que é que fizestes? Pedi para conversar com você, você não aceitou. Então pedi ao Senhor e ele me atendeu. Passado 3 dias, São Bento teve a visão de uma pomba que subiu aos céus. Era o símbolo da partida da sua irmã. E não demorou muito, também ele faleceu. Tão bonito a história de 2 irmãos gêmeos, ambos chamados a seguir Nosso Senhor, ambos chamados a serem fundadores de ordens monásticas, São Bento do ramo masculino, Santa Escolástica do ramo feminino, e essa comunhão também na hora de partida, na ida para o céu. São Gregório Magno, que vai nos falar justamente de Santa Escolástica, diz assim: a Escolástica, irmã de São Bento, consagrada ao Senhor Onipotente desde a infância, costumava visitar o irmão uma vez por ano. O homem de Deus descia e vinha encontrar-se com ela numa propriedade do mosteiro, não muito longe da porta. E certo dia, ela veio como de costume, e o seu venerável irmão veio ao seu encontro e passaram o dia todo a louvar a Deus com santas conversas. Peço-te, irmãos, que não me deixes esta noite para podermos continuar falando até de manhã sobre as alegrias da vida celeste. Que dizes tu, irmã? De modo algum posso passar a noite fora da minha cela. Então a santa monja, ao ouvir a recusa do irmão, pôs sobre a mesa as mãos e os dedos entrelaçados e inclinou a cabeça sobre as mãos para suplicar ao Senhor Onipotente. Quando levantou a cabeça, levantou-se uma tal tempestade que ele foi obrigado a fazer. Então, bonito São Gregório Magno que termina esse relato dizendo assim: nem o túmulo separou aqueles que sempre tinham estado unidos em Deus. Nem o túmulo separou aqueles que sempre tinham estado unidos a Deus, pois Santa Escolástica e São Bento foram enterrados e sepultados no mesmo túmulo que tinham sido preparados. Então, que bonito serem almas gêmeas para o reino dos céus.